O dia que eu fui pra balada achando que estava arrasando, mas fui confrontada pelo Espírito Santo de Deus. Oi, eu me chamo Rossana e eu estou aqui para compartilhar um pouco mais da transformação que eu tenho vivido desde o dia em que eu aceitei Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Gente, a história de hoje, ela é super engraçada, mas ela tem uma mensagem bem reflexiva e eu tenho certeza que de alguma forma ela vai tocar o seu coração. Então fica comigo aqui até o final, porque no início a gente vai rir um pouquinho e aí aqui a gente vai fazer um combinado. Esse vídeo eu acho que já é o 13º que eu tô gravando. Por quê? Porque eu quero muito contar pra vocês, sem ficar me polindo, o que de fato aconteceu. Mas aí eu gravava e falava assim, mas se eu falar isso, o que as pessoas vão achar? E tá, e tototô, e tititi. Mas se eu fosse contar pras minhas amigas, eu ia contar essa versão desse vídeo aqui. Que é exatamente assim que eu faço até hoje. E aí a gente vai combinar aqui, que você vai entender o seguinte, tá? Essa experiência que eu tive lá em 2018 foi logo depois do meu batismo. Então, tinha pouquíssimo tempo que eu estava caminhando de fato na fé. Eu não tinha muito conhecimento acerca da palavra, acerca de muitas coisas do Senhor, até mesmo da vontade dele para minha vida, de quem eu era nele. A minha história com o Senhor, e é importante trazer para mim, ela foi uma história que eu vivi processos. Eu não fui como Paulo. Paulo, quando ele teve um encontro com o Senhor, imediatamente ele já teve ali uma mudança. No meu caso, não foi assim, né? O Senhor, ele foi me revelando mais dele e eu fui conhecendo mais a face do Senhor. Ele foi me mostrando mais quem eu era nele e isso foi me libertando da minha antiga Rossana, isso foi me libertando das minhas antigas práticas, dos meus antigos hábitos. E, gente, até hoje o Senhor ainda fala comigo, né? Tem estações que, tem coisas que o Senhor fala, filha, para essa estação isso aqui não, né? Coisas que às vezes na estação passada eu fazia e estava tudo bem. Então, por isso que é tão lindo conhecer o Senhor, por isso que é tão lindo saber o que Ele tem para você, porque Ele vai te falar. Quando nós temos um coração quebrantado, um coração disposto a se humilhar, a reconhecer as falhas, a estar aberta para aquilo que o Espírito Santo tem para falar, gente, é tudo muito fluido, é tudo muito lindo mesmo, assim, sabe? E essa foi a minha história, ainda é, porque eu estou em constante processo. Eu acho que até o dia que o Senhor me recolher, né, será assim, porque nós temos muito para aprender com Ele, né? Tem uma música, um louvor que eu gosto muito, que fala, né, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Existem belezas do Senhor que nós ainda não vemos. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu não cheguei onde eu estou hoje, da forma como eu estou hoje, com a postura que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, com a maturidade que eu tenho, não só espiritual, mas também pessoal, do dia para a noite, né? Foi um caminhar com o Senhor. A minha história com Ele foi um caminhar. E é muito importante te trazer esse contexto para que você entenda o que eu vivi lá atrás. Mas eu não quero ter filtros, eu não quero ter que ficar me polindo por causa dos julgamentos, das críticas que podem surgir. E sendo bem sincero, eu acredito que muitas pessoas que não cresceram na igreja, como eu, né? Eu me converti, eu já tinha acho que 27, 28 anos, eu já tinha vivido toda uma vida lá fora. Muitas também passam por esse processo, então eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor tem pedido para eu poder compartilhar, independente do que as pessoas vão achar. Mas eu sempre gosto de um contexto, né? Porque o contexto é bom, né? Pra gente ficar na mesma página. Mas vamos lá. O ano era 2018, eu tinha pouquíssimo tempo, eu acho que era 2, 3 meses mais ou menos que eu tinha me batizado, acho que era 2 meses, porque eu me batizei em dezembro e foi em janeiro, se eu não me engano, isso que aconteceu. E aí, em janeiro, teve uma festa de aniversário de uma amiga minha e essa festa foi numa boate. Eu falei, não, lógico que eu vou. Bora nessa festa. Vamos nessa festa, aquela coisa toda. Eu já tinha ali um entendimento e um conhecimento de pequenas coisas, né? Então a minha postura ela já estava diferente do que era no habitual. Então se eu fosse antigamente numa festa, né? Eu com certeza iria chegar lá, eu ia, né? Tomar todas, aquela coisa, né? Que geralmente tem em festa, mas a minha postura ela já estava diferente, mas ainda assim eu fui na festa celebrar o aniversário da minha amiga. E gente, quando eu me converti, o que tinha na minha cabeça? Porque é assim, ó, quando a gente está de fora, vamos revelar esse segredinho,
Isso lá antigamente, tá, gente? Que agora com a internet eu acho que deve ter mudado um pouquinho esse negócio aí, né? Mas lá antigamente, o que que a gente sabia? Que era o quê? Que o Vucu Vucu não pode. Pecado não pode, é isso, não é? Ô, gente, agora parte corta para outra parte que é a gente mais maduro na fé. Se as pessoas soubessem o tanto de coisa. Não, vamos deixar para os vídeos mais maduros? Vamos deixar para os vídeos mais maduros. Tá lá, volta. Volta, rebobina aí a fita. Voltamos. Então, o que aconteceu? A única coisa que eu sabia era o seguinte, Rossana, o Vucu Vucu não pode, tá bom? Beleza, tá bom, o Vucu Vucu não pode. Ok, então beleza, vamos lá então. Fui pra festa. Só que fui pra festa e eu falei com o Jé, a audácia da garota. Falei, Jé, estou doida pra dar um beijinho na boca, uma bitoca. Por quê? Porque o Vucu Vucu não pode, mas o beijinho na boca pode. Então, isso, gente, a Rossana lá de trás, tá? Mas fica aqui pra você escutar o que o Espírito Santo falou comigo, que ele vai falar aí com você também. Eu não vou tomar essa sozinha, não, tá? Que eu rodo Blade até hoje com essa. Mas graças a Deus, Senhor, glória a Deus, né? A gente é das filhas obedientes, sabe? Ele fala uma vez só, aí já tá certinho. E aí, eu fui com esse pensamento, quero dar uns beijinhos na boca. Cheguei na balada, tum, ó, e aqui, na verdade, era sertanejo, que tocava na época lá nessa boate. E ó, mãozinha pra cima, sertanejo, aquela coisa toda. E aí eu comecei, né, observar. Só que, gente, é muito interessante isso, né? Quando a gente já tá vivendo esse processo com o Senhor, as coisas que nos atraíam antes não vão atrair mais. É muito louco isso. Quando você realmente está vivendo um processo com o Senhor, tá? Realmente, sinceramente, né? Essas coisas, elas não vão nos atrair mais. Então, quando eu vi aquelas pessoas ali, apesar de querer dar os beijinhos na boca, eu já não tinha, eu olhava para aquele ambiente, os homens que se aproximavam de mim, né, que me abordaram, que tomaram iniciativas ali, não eram homens que me atraíam, não eram homens que eu realmente queria, por exemplo, dar os beijos ali, né? E aí, passou a festa toda, uma amiguinha minha ali vivendo a vida dela, outra amiguinha lá vivendo a vida dela, e eu, gente, nada. Aí eu fiquei o quê? Revoltes com Gé. Revoltes. Gente, de verdade. Eu fiquei. Sabe a criança pequena? Gente, se a gente olhar pra criança, é muito como funciona a gente na fé. Era como se eu fosse um bebezinho, tipo assim, sabe quando a criança de 2 anos dá birra? Era eu dando birra aquele dia. Aí eu descendo, eu lembro até hoje, essa boate, ela ficava no alto, lá em Belo Horizonte. E aí eu descendo tipo a rampa, assim, né, pra poder pegar o carro no estacionamento, e eu conversando com o Senhor, aqui na cabeça, brigando com ele, as minhas amigas assim do lado, nem sei o que elas estavam conversando, porque eu estava conversando com o Senhor. E eu falava, Gê, que absurdo, Senhor. Olha pra você ver, sua servinha veio aqui, já tô o quê? Bonitinha. Olha que o Senhor não tá tendo um negócio do Vucu Vucu, Senhor. Nada disso, né? Agora, um beijinho na boca. Senhor, que o Senhor tá me negando? Um beijinho na boca. E, gente, início eu falando, e eu falando brava, tá? Eu falando brava com ele. E aí aqui, uma coisa que é bem interessante de falar nesse vídeo. Seja sincera com o Senhor. Eu acho que a gente perde muito de não falar com ele as verdades, porque o Senhor, ele não tem problema de ouvir as coisas que a gente tem para falar, né? Isso não ofende o Senhor, porque é a oportunidade de a gente realmente abrir o nosso coração e ele nos ensinar como ele me ensinou essa noite. Tá? Então, abra o seu coração, fala as suas verdades, as suas vontades, os seus desejos, porque o Senhor, ele não vai apontar o dedo. A forma que ele recebe, gente, é diferente do ser humano. Infelizmente, nós somos seres humanos, nós somos muito falhos, mas o Senhor, ele, nossa, ele tem um jeito tão lindo de lidar conosco, né? Então, fale os seus pensamentos, não deixe de falar, né? Compartilha com ele, porque eu tenho certeza que ele vai trazer, né, o conforto, o consolo, né, o colo que você precisa. Mas voltando para a história, eu lá, revoltada com o Gé, revoltada. Gente, de repente, eu já tinha experiências com o Espírito Santo, então eu já ouvia a voz dele, eu já conseguia discernir quando era ele falando. De repente, o Espírito Santo me solta essa daqui. Ele virou para mim e falou assim, filha, essa é a postura de alguém que está à espera do seu noivo. Gente,
Na hora, um frio gelado na espinha. Eu falei, o quê? Ele falou, é. Por quê? Eu fui muito machucada nessa área da minha vida. Muito machucada. E quando eu fui para o Senhor, quando eu encontrei, né, os caminhos do Senhor, eu falei com ele que o meu desejo, se ele tivesse isso para mim, era de encontrar alguém para viver um noivado e um casamento. Então, observa que a minha história, o que ele falou comigo, tinha a ver com o que eu havia pedido para ele, com o que eu havia entregado diante do altar dele. Então, ele sabia o desejo do meu coração, ele sabia o desejo do meu coração que eu queria me guardar, ele sabia o desejo do meu coração, o quanto que o que eu mais desejava na minha vida era realmente ser encontrada por alguém que o amasse, alguém que realmente quisesse, né, viver um casamento para o propósito dele, para os planos e os projetos dele, né, um relacionamento que revela, né, Cristo e a igreja. E o Senhor, ele sabia de todas as coisas. Então, quando ele falou isso comigo, o impacto foi muito grande, porque ele sabia o que eu queria, ele sabia a oração que eu tinha feito. E ali eu entendi. Ali eu entendi que a postura, que aquela postura de sair ficando, de dar os beijinhos na boca, não era a postura de uma mulher que estava à espera do seu noivo. Porque a mulher que já está à espera do seu noivo, ela já tem um compromisso. E aí, depois o Senhor foi trazendo, né, essa parte, mas eu não vou contar aqui nesse texto, nesse vídeo, nesse texto, ó, porque eu escrevo também. O Senhor, ele foi aprofundando mais nisso, com relação a nós, né? A igreja com Cristo, o nosso relacionamento de igreja com Cristo. E aí, quando o Senhor falou isso comigo, eu falei, meu Deus, é verdade. Essa não é a postura de uma noiva que está à espera do noivo. E, gente, a partir daquele dia, eu mudei completamente a minha postura. Completamente a minha postura com homens, a minha postura nas redes sociais, a minha postura com relação a essas questões, né, dos beijinhos, das paqueras, dessas coisas, eu mudei completamente. O Senhor começou a trazer no meu coração homens que eu seguia, às vezes até pessoas que são famosas, né, mas que eu seguia a Rossana lá de trás, seguia. Eu lembro que teve um específico que eu achava ele lindo, 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 lindo. Mas, gente, não tinha nada. Era só um tipo de homem que eu achava muito bonito. E aí o Senhor falou assim: aquele lá, minha filha, isso, vai lá, para de seguir. Porque ali eu entendi que eu precisava de ser tratada e curada em muitas coisas. E aí são vários vídeos para poder explicar mais sobre isso, porque são muitas camadas, a gente acha que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, Rô. Eu segui aquela pessoa, falava, tem tudo a ver, tá bom? Amada, ainda mais quem tem feridas nessa área, que eu não tô falando pra gente que é curada, pra gente que não liga isso, não tô falando pra esse tipo de pessoa, tô falando pras mulheres que foram muito machucadas, mulheres que tiveram feridas de rejeição, de abandono, né, mulheres que sofreram muito nessa área, né, então, que tiveram relacionamentos abusivos, enfim, né, então a gente precisa de cuidar do nosso coração, e ali o Senhor começou a me ensinar sobre isso, e gente, desde o dia que o Espírito Santo falou isso, ou seja, a minha festa não durou muito, né? Porque eu batizei em dezembro, janeiro aconteceu isso e depois nunca mais. Ou seja, foi desde antes do meu batismo, eu já não estava ficando com ninguém, nem tendo relacionamento com ninguém. Então tem uns 11 anos. Tem mais, será? Acho que tem mais, acho que tem uns 13 anos mais ou menos. Porque eu tenho, não, tem 11 anos. Eu tenho 9 anos de batismo e já tinha uns 2 anos antes que eu já estava num voto com o Senhor, né? Mesmo antes de batizar e tudo mais. Então já tem 11 anos que eu não me envolvo com nenhum homem. E a minha postura nas redes sociais é exatamente assim. Se você abrir o meu Instagram, você não tem uma conversa minha paralela com homem nenhum. Nem pode entrar, ó, olhar de anos e anos e anos, a não ser pessoas que eu já conhecia, amigos meus, meu irmão, primos, mas assim, sem nenhum teor dessas coisas, né? Por quê? Porque eu entendi ali que a postura que eu precisava ter para quem
queria um noivo, né, ela precisava ser uma postura diferente. Aí agora vem cá, que é a parte que vai chegar aí em você. Porque esses dias o Senhor me fez lembrar dessa história. E ele virou para mim e falou assim: filha, eu quero que você traga esse conteúdo e que você leve as pessoas a refletirem. Não só sobre isso que você contou. Porque, gente, a nossa postura de hoje, ela impacta sim no nosso futuro. A minha postura, o que eu tenho construído, né, nessa parte em específico, ela impacta sim em tudo que eu tenho vivido com Cristo. E aí o Senhor foi aprofundando, né? Ele saiu, foi muito além de um relacionamento amoroso de homem e mulher. O Senhor começou a me mostrar em relação à noiva e a Cristo, a postura da noiva com Cristo, né? Então ele foi aprofundando nisso aí comigo. Mas o Senhor começou a falar comigo, né? A postura que você tem hoje é uma postura que te leva para o céu? A postura que você tem hoje é uma postura que te leva para onde você quer chegar, para onde você quer alcançar, para onde você quer conquistar como uma profissional? A postura que você tem hoje, ela está te forjando, te moldando para você se tornar a mulher virtuosa da Bíblia? A postura que você tem hoje é uma postura que está te moldando, te forjando para você se tornar o sacerdote e o líder do seu lar? A postura que você tem hoje é a postura que está te aproximando de ser a mãe que um dia você deseja ser para os seus filhos? A postura que você tem hoje, ela está te aproximando de ser a líder ou a ministra de louvor ou... Gente, são tantas coisas. A empresária, né? A esposa, né? Que você deseja ser um dia. Essa é a maior reflexão que nós precisamos ter nesse momento. A postura que nós estamos tendo hoje nos aproxima mais de Cristo? Faz com que nós amemos mais uns aos outros? Nos torna pessoas mais perdoadoras, mais semelhantes a Ele? Ou nos afasta disso?